Seja muito bem-vindo ao canal EBD Viva. Eu me chamo Pastor Júnior Pimentel e toda semana nós estamos aqui juntinhos, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Olha, eu tenho uma proposta de trabalho para trazer aqui. A lição desta semana, bíblica da Escola Bíblica Dominical, eu trago para você na íntegra, para você e para todos os alunos que estão conosco, Comentários adicionais, versículos e toda a lição, claro, inspirada por Deus. Vamos rememorar aí o Abacuque, capítulo 3, que diz: Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos fazia conhecida. Capítulo 3, versículo 2. O trimestre que nós estamos estudando tem por título Aviva a tua obra e o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Um tema muito importante para os nossos dias e imprescindível na vida de cada um de nós. E na história da igreja, a história do avivamento, ela aconteceu ao longo da trajetória da igreja, Eu peço aí, e já aproveito para pedir a você, se possível, você se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso material, continuar agregando valor e nos dando a oportunidade de estarmos aqui toda semana e mantermos o nosso canal vivo, no ar, Muito obrigado pela sua audiência. Olha, ao final da lição de hoje, você está apto a responder, dentre outras, estas indagações. Quando, pela primeira vez, o nome de Estevão aparece? O que Estevão denunciou? Qual foi a visão que Estevão teve? Que sentimento Estevão não demonstrou diante do seu suplício e dores? O que é a alegria do Senhor para o crente avivado? Esta e outras indagações você poderá responder ao final desta lição. Vale a pena servir a Jesus? Vale a pena entregar o nosso caminho ao Senhor? Confiar nele, que ele prometeu nos dar a salvação. Esse foi o objetivo da morte vicária de Cristo na cruz do Calvário, que entregou, pela vontade do Pai, a sua vida para nós. Hoje, nós estudaremos a lição de número 7, Estevão, um Marte avivado. Se formos olhar na perspectiva humana, não vamos entender. Nós precisamos entender as coisas do reino de Deus, do alto, pelo Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar a vida de um homem avivado, que ganhou almas, teve um fim terreno trágico, porém alcançou a salvação eterna. O que são, irmãos, 70, 80, 90, 100 anos aqui nessa terra, comparados à eternidade? Muito bem, vamos ao texto áureo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Endireitar as veredas, consertar o altar, para que o fogo de Deus e a sarça não se apague e ela arda permanentemente em nossos corações, é o desafio. Nós sermos avivados pelo poder do Espírito Santo de Deus é ter certeza da salvação, que nós vamos morar eternamente com o Pai. Esta é a chave da vitória, amados. E o ápice do ministério de Estevão foi, à beira da morte, contemplar o Salvador, à destra de Deus, e por este e outros motivos, morrer apedrejado. Verdade prática. Por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória, ou glória, Existem barreiras que objetivam impedir o avivamento ou a plenitude do Espírito Santo. E quais são essas barreiras? É o pecado, o não arrependimento também dos pecados cometidos em pensamentos, palavras e obras. Por outro lado, a partir de um coração quebrantado, na presença do Senhor, irmãos, buscando a face de Deus fervorosamente em oração, em jejum, meditação da palavra, comunhão uns com os outros. Olha, dessa forma não tem como não vir um verdadeiro avivamento e nós vermos centenas, dezenas de almas se entregando a Cristo.
por intermédio das nossas vidas. A leitura bíblica em classe está registrada em Atos, capítulo 6, de 8 a 10, 7, de 54 a 60. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos e dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos 7. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram uns contra e unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Não tem como não nos emocionar. Hoje estudaremos através do exemplo de Estevão, irmãos, que uma das marcas do crente cheio do Espírito Santo é a fidelidade a Jesus. Estevão foi o primeiro cristão que sofreu martírio. E até hoje, como diz a lição do mestre, milhares de cristãos sofrem oposição, hostilidade, violência, mas morrem declarando que Jesus é o Senhor. A lista mundial de perseguição publicada em 2022 apontou que mais de 360 milhões de cristãos ainda são perseguidos. Isto é, eles têm direitos negados, sofrem violências de todas as espécies, perdem propriedades, famílias e perdem também a vida. As perseguições são feitas às vezes por grupos civis e outros momentos por autoridades constituídas, irmãos, religiosas e ainda por forças militares ou governamentais. Mas, como Estevão, milhares de cristãos não desistem da sua fé em Jesus e se mantêm fiel até a morte, fortalecidos pelo Senhor. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Oremos pelos missionários que estão à frente da batalha, numa batalha espiritual, buscando ganhar as almas perdidas. Os objetivos da lição de hoje são apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal, mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte, e, por último, por fim, o terceiro, é conscientizar que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo Jesus. A introdução da lição de hoje nos traz que o assunto desta lição que nós estamos estudando é o martírio, de um avivado herói da fé, como um dos 7 homens que integram o primeiro corpo de diáconos na igreja antiga. Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, Está lá em Atos 6:8. Devido à sua atuação como um autêntico evangelista, e ele foi para Samaria para pregar também, o Espírito Santo, na sua vida, atuando, ele causou inveja aos adversários. O livro de Atos revela que o martírio de Estevão foi por sua perseverança no evangelho. E nesse sentido nós veremos que ele foi um servo fiel até a morte. E com certeza ele receberá a coroa da vida, conforme está em Apocalipse capítulo 2:10. Trazemos um versículo aqui também, E não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação
do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está em Romanos 2:2. Avivamento é mudança de mente, é crer no reino do Altíssimo, é perseverar até a morte, é lembrar que Jesus, quando respondeu a Pilatos, disse: o meu reino não é desse mundo. Estamos, irmãos, em conflito com o mundo espiritual do adversário, mas temos conosco o general que nunca perdeu uma batalha. A palavra-chave é mártir, né? E nós temos um grande mártir que nós estamos estudando hoje. Nós vamos trazer já de início aí quem foi Estevão, os pontos fortes e êxitos. Ele foi um dos 7 líderes escolhidos para supervisionar a distribuição de alimentos aos necessitados na igreja primitiva. Isso está na lição de mestre aí, né? Foi conhecido por suas qualidades espirituais de fé, sabedoria, graça, poder e pela presença do Espírito em sua vida. Foi um líder reconhecido e destacado, um mestre, um debatedor. Foi o primeiro a dar a vida pelo Evangelho, o primeiro mártir. Lição de vida: o esforço em busca da excelência em pequenas tarefas, preparada a pessoas para responsabilidades maiores. A verdadeira compreensão a respeito de Deus sempre leva a ações práticas e compassivas para as pessoas, informações essenciais. Ocupação diácono, né? Ele distribuía alimentos aos necessitados. Contemporâneos dele foram Paulo, Caifás, Gamaliel e os apóstolos. Versículo-chave, Atos 7, 59 e 60. Isso está lá na Bíblia de aplicação pessoal que nós extraímos aí da lição de mestre, né? Muito bem, irmãos amados, vamos prosseguir nesta abençoada lição que nós vamos estudar hoje. E para tanto, nós vamos ver o que o comentarista nos traz. Do tópico 1, o testemunho de Estevão. Subtópico 1, Estevão usado por Deus. O nome Estevão aparece pela primeira vez, né, na Bíblia, na escolha dos diáconos em Atos. Claramente, o evangelista Lucas, que escreveu Atos, faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, está registrado em Atos 6,5. Confere aí. No versículo 8, nós tomamos conhecimentos de outras características de Estevão: cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Está lá em Atos 6,8, né? Muito bem. Nós comentaremos aí rapidamente. Muitas das vezes, as brasas do avivamento vão se apagando e as cinzas, irmãos, vão tomando conta e o esfriamento espiritual vai acontecendo. Mas Deus, por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo que desceu sobre ele, que está conosco, vai nos avivar e aviva a sua obra no meio dos anos. Essa reputação lá de Estevão causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Eles levantaram alguns das sinagogas, chamados de libertinos dos sirineus, dos alexandrinos, quando nós vimos aí na lição bíblica em classe, que era da Clícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Nos dias de hoje, oremos para que Deus possa levantar crentes, como nosso comentarista traz, como Estevão, cheio de fé, de sabedoria, e às vezes nós ficamos acostumados com ir à igreja, que vira um hábito, cantar, orar, ouvir a palavra, e a nossa acomodação espiritual, né, nos coloca numa situação muito que nós entramos, muitas vezes saímos do mesmo jeito, mas, portanto, é preciso voltar ao primeiro amor. Nós temos um corinho que diz: é tempo de vigiar e orar, não é? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Esta é a mensagem que Deus nos dá nesta lição. Uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, eles usaram suborno
para aliciar alguns homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Mais uma vez o Will Metal falando alto aí, né? Esses adversários, então, levantaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Está lá registrado em Atos 6, de 9 a 14. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores naquele momento ali. Olha só o que diz a Bíblia. Então todos estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Está lá em Atos 6,15. Que Deus usa o seu povo, irmãos, de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo, que nós reflitamos, né, a glória de Deus. Nós temos inimigos em nossa volta. Não podemos pensar que não. A batalha espiritual é travada constantemente, né? Lembre-se do Salmo de Davi 59 primeiro. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Peçamos a Deus que nos livre do mal, conforme nos ensinou na oração do Pai Nosso. E busquemos poder do alto. Então, né, nós veremos um verdadeiro avivamento na vida de todos nós. A fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco. Ele mudou o foco, né? Ele confrontou com dureza o coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Atos 7,51. Em suma, ele denunciou as suas traições e homicídio contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade que o Espírito de Deus pusera-lhe no coração e, ampliando o conhecimento, o discurso de Estevão, nós podemos observar aí que diante do sinédrio, em uma defesa da fé propagada por Cristo e pelos apóstolos, ele é precursor de todos quanto defende a fé bíblica. Quantos que se opõem ao seu ensino ou o distorcem, né? E é o primeiro que morreu por esta causa. Jesus vindica a ação de Estevão ficando em pé para honrá-lo diante do seu Pai no céu. Que maravilha, né, amados? Sinopse 1, Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. O tópico 2, a preciosa morte de Estevão. Subtópico 1, cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, vamos ver o que a lição nos traz, né, o comentarista. O caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, que estava à direita de Deus, e disse: e eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Está lá no versículo, né, da lição de hoje, né? Que visão gloriosa. Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. E Deus o fortalece. Nós precisamos, irmãos, orar constantemente para que o Espírito Santo possa nos manter avivados. Muitas vezes, as brasas do avivamento vão se apagando, as cinzas vão tomando conta e o esfriamento espiritual vai acontecendo. Mas Deus, por intermédio do seu Filho Jesus, pelo Espírito Santo, que está conosco, que sempre aviva a sua obra no meio dos anos. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor.
A violência dos acusadores, se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus nos céus. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade e o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo. Está lá, não é? E levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo primeiro mártir da igreja cristã. Naquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Já estudamos em lições anteriores que Paulo, antes da sua conversão, consentiu na morte de Estevão, mas depois da sua conversão, depois de convertido, ele passou por muitas perseguições também, ele passou a ser perseguido, foi preso e martirizado em nome de Jesus. Mas vale a pena seguir a Cristo, pois ele é fiel para cumprir as suas eternas e santas e gloriosas promessas. Tópico 3, o perdão no martírio. Naquele momento de suplício, de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou ódio. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo de joelhos, clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo disso isto, adormeceu. Atos 7, 59 e 60. Que exemplo grandioso! Estevão ainda exclamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Está lá em Salmo 116, 15. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto para perdoar os seus algozes. Mateus 6, 14 e 15, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai, vosso Pai, vos não perdoará as vossas ofensas. Palavras duras, mas é a verdade, infalível, imutável e inerrante, que é a palavra de Deus. Sinopse 2, Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou a manifestação da glória de Deus. Nós temos muito a aprender com os exemplos bíblicos. Tópico 3, avivamento no sofrimento. Subtópico 1, sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registros de informações orais ou de tradições históricas sobre este assunto. A tradição histórica transmitida oralmente e registrada em alguns escritos diz que, com a exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome de Jesus, não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes nós somos tentados a negar a Cristo? Por motivos banais, quer na família, quer na escola, na condição de uma posição profissional ou de outras posições. Que Deus nos guarde de trair o Salvador. A perseguição à igreja primitiva ocorreu esporadicamente em áreas localizadas desde o seu início. A primeira perseguição aos cristãos foi organizada pelo governo romano, irmãos. Nós trazemos isso para os irmãos aqui. Ocorreu sob o imperador Nero, no ano 64 d.C. O grande incêndio de Roma, o edito de tolerância, foi emitido em 311 d.C. pelo imperador romano Galério, encerrando oficialmente a perseguição diocleciana ao cristianismo no Oriente. Com a passagem em 313 d.C. do decreto de Milão, cessou a perseguição de cristãos pelo Estado romano. O número total de cristãos que perderam a vida por causa dessas perseguições é desconhecido, embora o historiador da igreja primitiva
primitiva, Eusébio, cujas obras são a única fonte para muitos desses eventos, fale de grandes multidões terem perecido. Muita gente, né? Tópico 2, o avivamento e o sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis, situações adversas por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra que essa capacitação do Espírito Santo para sermos resilientes diante das dificuldades, dos enfrentamentos que nós temos que fazer, né? Espiritualmente, o cristão avivado, quando está diante desses sofrimentos, a alegria do Senhor é sua força, está lá em Neemias 8:10. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa. O Espírito Santo de Deus, que quando Jesus foi assunto ao céu, deixou, este que nos ajuda. Nós somos a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, já diz um abençoadíssimo louvor. Peçamos a Deus que nos proteja, que proteja a sua igreja. Nós temos plena consciência que quando o povo foi perseguido, quando o povo foi morto, mais a chama da salvação ardia e arde no coração. E o crente, ele é impulsionado a levar a palavra. Sinopse 3, o cristão avivado mantém-se fiel a Deus, mesmo diante da perseguição e da morte. Já estamos chegando na conclusão da lição de hoje, diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte. O testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, concede força e concede também equilíbrio emocional para que o crente espiritualmente avivado, que o Senhor nos ajude a glorificá-lo por meio das lutas da vida, da perseguição. E que o exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não possamos jamais negar a Cristo, que é o nosso único suficiente Salvador, que morreu na cruz do Calvário por nós. Deixamos hoje para a meditação, 1 Coríntios 15, 57 e 58. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Muito bem, nós agradecemos a Deus por sua infinita misericórdia, por sua infinita bondade, por estarmos aqui na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o seu nome. Meu telefone está tocando, mas eu não vou atender, né? Irmãos, acontece. Mas nós vamos clamar ao Senhor por um verdadeiro avivamento, para que nós possamos estar a cada dia mais próximos de Deus, com a nossa vida voltada para a obra do Senhor. E nós, como o versículo que nós deixamos aqui, sabemos que nós servimos a um Deus galardoador, a um Deus que tudo pode, a um Deus que não é um Deus que não vai deixar de dar a cada um o seu devido valor, e as obras nos seguirão, né? E um dia nós vamos estar diante de Jesus, para que nós vamos prestar conta de todo o trabalho que nós fizemos aqui na terra. Que o Senhor Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, o seu ministério, a sua família, a sua igreja, a sua classe de escola dominical, a sua dedicação na obra do Senhor, que Ele possa então, né, como foi dito aí no final da lição, permaneçam firmes, como o exemplo desse mártir que permaneceu firme até a morte. Pai amado, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade de estarmos aqui e termos aprendido um pouco mais da Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Até domingo que vem, que seja a sua vida, o seu ministério, na sua igreja, avivados constantemente pelo Espírito Santo. Tenham uma boa semana.